primeira ceia, nós temos uma resistência arrogante que também serve ao propósito divino. E isso está presente, igreja, no texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 13 e também os versículos 21 ao 23. A ceia, nós percebemos nesse cenário da ceia uma arrogância, uma resistente arrogância, mas que serve ao propósito divino, está a serviço do propósito divino. Quando nós pensamos na Páscoa, segundo o Êxodo capítulo 12, que nós vimos hoje pela manhã, e o cenário, o contexto anterior, nós vimos que na Páscoa nós tivemos também resistência, não é isso? Faraó fez de tudo para impedir a libertação de Deus para o seu povo. Faraó o tempo todo tentava ali impedir a saída dos israelitas do Egito. Antes da Páscoa, nós vimos hoje pela manhã que teve 9 pragas, 9 intervenções de Deus para libertar o seu povo. E o faraó falava, não vai, os egípcios não deixavam o povo de Deus ir, havia uma resistência. E Faraó pensava que pelo seu grande poder, afinal de contas, o Egito era considerado naquele momento um império, ou um grande reino ali, acima dos outros reinos, era muito poderoso o Egito. Faraó era muito poderoso. Na verdade, Faraó era considerado até um deus. Ele pensava que com sua resistência de não deixar a libertação acontecer, de não lhe deixar o povo de Israel ir, ele pensava que com aquela resistência arrogante, ele poderia impedir o agir de Deus, impedir a Páscoa, a libertação do povo. Mas a sua resistência, a sua arrogância, só demonstrou cada vez mais o poder de Deus, e Deus foi cada vez mais glorificado. Pense comigo, se Faraó deixasse imediatamente, sem nenhuma resistência, os israelitas saírem do Egito na primeira praga, seria glorioso, seria sim. Seria uma ação de Deus que, de fato, mostraria o seu poder. Um povo insignificante, escravo, sendo liberto. Seria interessante, seria algo grandioso. Mas com a resistência arrogante de Faraó e persistente, quando chegou nessa 10ª praga, que foi realizada a Páscoa, o negócio se tornou ainda mais glorioso, ainda mais grandioso, porque a cada juízo que Deus enviava, a cada praga que Deus enviava, o Egito, o Faraó era humilhado cada vez mais. Então, a cada momento que ele achava que estava resistindo e estava triunfando sobre o povo de Deus, e não deixando o povo de Deus ir, e pensava ele que estava então ganhando a batalha, e ganhando aquela luta, resistindo ao poder de Deus, na verdade, a cada praga, Deus ia sendo mais glorificado, mais exaltado, para chegar no clímax, na 10ª praga, e Deus libertar o povo dele de uma forma muito sobrenatural, muito poderosa. Agora, o texto que nós estamos lendo aqui também nos mostra que houve resistência ao ministério de Jesus. Os líderes religiosos de Israel queriam fazer o que com Jesus? Eles queriam matar Jesus. Eles queriam acabar com Jesus e aquele ministério que Jesus estava realizando. E Jesus não apresentou apenas 9 sinais anteriores. Aqui é o clímax. A cruz é o clímax. Como a Páscoa foi o clímax para o povo de Israel no Antigo Testamento. Antes da Páscoa, 9 pragas. Mas antes da cruz, quantos sinais Jesus fez? O apóstolo João, no capítulo 21, versículo 25 do seu Evangelho, ele chega a dizer que se fosse contar os sinais que Jesus fez em livros, o mundo não daria conta de tantos livros que teriam que ser escritos. E mesmo assim, aqueles que deveriam ser os pastores de Israel, isso está presente aqui no versículo de número 4, né?
Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães. Versículo 2: preocupavam-se os principais sacerdotes e escribas, as pessoas que carregavam Bíblia na mão, estudiosos, teólogos. O Cristo estava diante deles. E eles continuaram arrogantes, cegos diante dos sinais, com um coração duro, mesmo diante daqueles sinais. Jesus era como se fosse ali o sol da justiça ao meio-dia, brilhando, raiando. E mesmo assim, eles estavam arrogantes e queriam matar Jesus, e tinham um plano para matar Jesus, de tal modo que o texto nos diz, no versículo 3, que o próprio Satanás entrou em Judas. O próprio Satanás possuía um dos apóstolos de Jesus, e ele também entrou nessa, para poder matar Jesus. Mas o plano deles de resistir o ministério de Jesus, assim como o plano de Faraó de resistir à libertação do povo do Egito, culminou apenas na vitória do nosso Salvador. Toda essa trama para querer matar Jesus apenas exaltou mais o nosso Deus, apenas cumpriu o propósito que ele tinha. O versículo 13 nos diz que, indo os apóstolos, tudo encontraram como Jesus lhe disseram e prepararam a Páscoa. Eles estão ali resistindo, eles estão ali tramando, tentando matar Jesus, achando que iriam vencer, e achando que iriam impedir a libertação que Jesus ia realizar. Mas tramando tudo aquilo, eles estavam, na verdade, preparando tudo que já estava estabelecido por Deus, para que o próprio Cristo realizasse a libertação do seu povo. Para que Cristo ainda fosse mais ainda exaltado e glorificado. Igreja, toda aquela resistência arrogante, tanto de Faraó e dos egípcios, toda aquela resistência arrogante, também dos líderes religiosos de Judas, aquela tentativa de impedir a libertação do povo, apenas culminou numa libertação gloriosa, numa libertação extraordinária. Tudo estava de acordo com o propósito de Deus de salvar o seu povo. Por isso, ceia é a metamorfose da Páscoa, porque, em primeiro lugar, aquela resistência, aquela tentativa de impedir o ministério de Jesus e a salvação que ele estava para realizar, apenas serviu, de forma muito cômica, ao propósito divino. Aquela resistência arrogante apenas serviu para que Cristo triunfasse na cruz, como Cordeiro Pascal, perfeito e para a redenção do seu povo. Ceia, a metamorfose da Páscoa. Em segundo lugar, nós vamos colocar aí, nós vamos ver, porque na ceia nós temos ali uma inauguração. Naquele momento, nesse cenário que nós estamos lendo aqui, inaugura-se um novo êxodo para um novo destino. Começa ali um novo êxodo para um novo destino. E isso está presente nos versículos 14 ao 18. Dê uma olhada aí. Vê se você consegue perceber que naquele cenário, naquele momento, versículos 14 a 18, inaugura-se um novo êxodo para um novo destino. Igreja, a Páscoa, lá no Antigo Testamento, que nós vimos pela manhã, lá em Êxodo 12, a Páscoa foi aquele sinal, aquele momento libertador de Deus, que marcou o êxodo dos filhos de Israel rumo à terra prometida, não foi isso? Logo depois da Páscoa, eles iniciaram uma jornada que durou 40 anos rumo à terra prometida. Essa jornada é chamada também na Bíblia de Êxodo. Foi o êxodo dos filhos de Israel, a saída para a peregrinação no Egito, 40 anos. 40 anos muito fáceis, né? 40 anos muito tranquilos, não foi? Não.
40 anos onde houve fome, houve sede, houve inimigos lutando contra o povo de Deus. Vocês lembram? Teve batalhas nesses 40 anos. Mas a cada momento de fome, havia pão de Deus, havia provisão. A cada momento de sede, tinha água, tinha provisão de Deus, de forma milagrosa. A cada momento que eles enfrentavam os inimigos, Deus provia ali o poder dele para vencer os inimigos. Foi um êxodo dos filhos de Israel no Antigo Testamento, de muitas provações, mas de muita provisão de Deus. Eles iniciaram uma jornada, mas Deus os guardava, os abençoava a cada passo até a terra prometida. E concordemos, né? Foi uma grande libertação e naquela jornada foram vários momentos onde Deus manifestou o seu poder, a sua glória, a sua provisão até a chegada na terra prometida. Foram coisas gloriosas que eles experimentaram ali, não foi? Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, no vinho novo, nós vemos que Deus também, ao libertar o seu povo através do sacrifício do Cordeiro Pascal Jesus Cristo, sacrifício perfeito, o povo de Deus também inicia-se um novo êxodo para um novo destino. E a gente pode perceber isso nos versículos 14 a 18, especialmente nos versículos 16 e 18. Olha o que diz aí. Pois vos digo que nunca mais comerei. Agora preste atenção nessa expressão. Até que se cumpra no reino de Deus. Agora olha o que diz o versículo 18. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira. Qual que é a expressão que aparece aí? Até que venha o reino de Deus. Igreja, a ceia do Senhor, que vai ser logo depois aqui estabelecida, e nós vamos falar sobre ela é o símbolo, é a representação da libertação de Deus através de Jesus Cristo para o povo de Deus, para a igreja. E a partir dessa libertação do povo de Deus, começa-se um novo êxodo, uma nova saída, uma nova peregrinação, não para uma terra, não para Israel terrena, não para Jerusalém da terra, mas inaugura-se um novo êxodo para o novo céus, a nova terra, a Jerusalém que desce dos céus. É por isso que Jesus fala, olha, nós vamos comer aqui agora, mas eu quero dizer algo para vocês, esse momento, eu com vocês aqui agora, do jeito que está aqui, vocês vão comer, mas do jeito que está aqui, até que vai chegar um momento especial ainda, até que venha o reino, ou até que se cumpra o reino. A ideia aqui não é de que o reino de Deus não está presente. Pastor Atos pregou aqui a mensagem de João Batista, né? Ele falou do reino, não falou? Falou do reino. O reino já está presente, porque Cristo está conosco, não é isso? E a própria inauguração do reino é a própria vinda de Jesus. A igreja reunida, a comunhão dos santos, sinais do reino. O perdão, a misericórdia e o amor, sinais do reino, não são? São sinais evidentes do reino. Mas quando o reino vir por completo, que é o que está aqui no versículo 16, até que ela se cumpra no reino de Deus, é no sentido de que esse reino vai se completar de tal maneira em que a nossa peregrinação, o nosso êxodo, vai chegar no estágio final. E nesse estágio final, então, nós desfrutaremos de uma ceia sem nenhum tipo de sofrimento nessa vida, na vida que está por vir, sem nenhum tipo de dor, sem nenhum tipo de problema, porque o reino vai vir numa plenitude quando Cristo voltar. Não é à toa que o apóstolo Paulo,
escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, ele usa a mesma expressão que Lucas usa aqui. Paulo, no capítulo 11 de Coríntios, a gente sabe que ele fala da ceia, não é isso? E no versículo 26, Paulo fala assim, ó: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, o que Paulo diz? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, lembre-se sempre disso. A ceia que nós celebramos, aqueles elementos, aqueles símbolos que são colocados diante de nós, o pão que a gente come, o suco da videira que a gente bebe, nós precisamos lembrar que aqueles símbolos ali mostram que nós começamos um novo êxodo, não no deserto do Sinai, não rumo a Israel terrena, mas nós iniciamos um novo êxodo, rumo os novos céus e a nova terra. Nós anunciamos a morte do Senhor na ceia, até que Ele venha. Nós ceiamos aqui, na nossa peregrinação, no nosso êxodo, na nossa saída, da nossa libertação, através de Jesus Cristo, até que Ele venha. Até que sejamos redimidos por completo. Até que sejamos salvos por completo. Até que o cosmos e todo o mundo seja redimido por completo. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por essa esperança tão gloriosa, tão gloriosa. Ceia, a metamorfose da Páscoa, porque na ceia inaugura-se um novo êxodo. Teve um êxodo anterior, não teve? Mas agora inaugurou-se um novo. E não só apenas um novo êxodo, mas esse êxodo, essa saída, essa libertação nos conduz a um novo destino. Uma terra com leite e mel muito melhor, muito mais saboroso, novos céus e nova terra. Mas, em terceiro e último lugar, eu gostaria que nós observássemos, e talvez de uma forma ainda mais significativa, talvez esse texto aqui agora ainda nos clareie mais o nosso entendimento a respeito da Páscoa à luz do Novo Testamento. Nós percebemos que a ceia é a metamorfose da Páscoa, em terceiro e último lugar, porque na ceia, na verdade na Páscoa, os elementos da Páscoa foram ressignificados por causa da morte expiatória de Jesus Cristo. No momento em que Jesus celebrou a última Páscoa, quando ele celebrou a última Páscoa, que ele estava até ansioso para fazer isso, diz o texto, né? Quando ele celebrou a última Páscoa com os seus discípulos, Jesus pegou os elementos da Páscoa, que nós vimos hoje pela manhã, daquela dieta da Páscoa, e ele ressignificou aqueles elementos. Isso está presente nos versículos 19 e 20. Dá uma olhadinha, vê se não foi isso que aconteceu. Dá uma olhadinha aí. Vamos ler juntos? Versículos 19 e 20. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus pegou o pão sem fermento, da Páscoa, que nós aprendemos hoje pela manhã. Ele pegou ali o vinho. Você pode estar se perguntando, mas o vinho não está lá em Êxodo, capítulo de número 12, né? Mas ele foi acrescentado depois na cultura judaica, pelos israelitas. Até mesmo no período bíblico, tá? E até hoje é comum, no judaísmo, eles tomarem bastante vinho na Páscoa. São 4 taças bem cheias de vinho. E Jesus pega o vinho e ele fala assim: pessoal, eu quero dizer algo para vocês.
Esse pão sem fermento não mais está representando ou simbolizando a saída apressada do povo de Israel do Egito. Esse pão não tem mais esse significado. Ele vira para os seus apóstolos e fala: olha, esse vinho que simboliza a alegria pela grande libertação, ele não mais vai simbolizar a alegria pela saída do povo de Israel do Egito. Esse vinho agora é o meu sangue. E esse pão, agora, eu estou ressignificando eles. Eles são o meu corpo. E ele diz o seguinte: olha, esse meu corpo vai ser oferecido para vocês. Esse meu corpo vai ser doado para vocês. Eu vou dar o meu corpo por vocês. Vocês não precisam mais matar um cordeiro sem defeito. Eu o sou, disse Jesus. Eu mesmo vou ser imolado. O meu próprio sangue vai ser derramado. Vocês não precisam colocar na verga da porta o sangue, porque o meu sangue vai fazer expiação pelas almas de vocês. Eu mesmo vou me dar por vocês. Eu vou me oferecer por vocês, de uma vez por todas. Igreja, quarta igreja presbiteriana de Valadares. Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, a própria pessoa de Jesus Cristo, é o responsável pela metamorfose da Páscoa. Não só as suas palavras ressignificaram a Páscoa, a sua pessoa e a sua obra expiatória ressignificaram a Páscoa. Ele foi o Cordeiro sem defeito oferecido para a igreja, cujo sangue foi derramado para salvar a sua igreja, não da libertação do Egito, mas da libertação do pecado. O Senhor Jesus Cristo foi entregue, o seu corpo foi moído, o seu sangue foi derramado para que a igreja fosse libertada da morte e conduzida para uma nova aliança. Igreja, em Cristo Jesus, nós fomos trazidos, nós fomos alcançados, libertos, redimidos, salvos, para vivermos uma nova aliança, para vivermos um novo tempo. Por isso, ele diz no versículo de número 19, no finalzinho, ele dá uma ordem, ele dá um mandamento. Qual é o mandamento? Fazer isto em memória de mim. Jesus está dizendo: façam isso, igreja. Comam do pão, bebam do cálice, porque ao fazer isso, trazendo à memória o que eu fiz, vocês estarão caminhando num êxodo rumo novos céus e nova terra, rumo ao cumprimento do reino, rumo à nova era estabelecida em Cristo Jesus. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vocês, entregue por vocês. E a pergunta que eu gostaria de fazer, para a gente já ir caminhando para o final, é a seguinte: e você? Você individualmente falando. E você? Já foi redimido pelo sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo? Você já foi redimido? Já foi salvo? Você já participa dessa libertação? Se sim, fazer isso em memória de mim. É por isso que ceia não pode ser negligenciada. O crente não pode deixar de participar da ceia, porque ele participa, desde já, daquilo que a ceia simboliza, representa. Ela participa da libertação do pecado. E o pecado conduz à morte. Nós estamos agora vivendo em Cristo Jesus.
Você participa dessa redenção? Você já está vivendo o êxodo rumo a novos céus e nova terra? Como diz João no Apocalipse, capítulo 21? Ou talvez você possa estar perguntando aí, como que eu faço para ingressar nessa nova aliança? Como que eu faço para participar da metamorfose da Páscoa, a ceia do Senhor? Ora, você não precisa mais ser circuncidado, você que é homem. Você não precisa comer ervas amargas, porque Cristo comeu toda a amargura que era nossa. Você não precisa mais matar um cordeiro, porque Cristo já morreu por nós. Ele é o cordeiro substitutivo. Você não precisa vestir novos os trajes de viagem que nós vimos aqui pela manhã, cajado na mão, não é? Lombos cingidos, não precisa disso. Cristo já nos deu a roupa da justiça, Ele nos justificou pela fé. O que nós precisamos então? Nós precisamos receber pela fé o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito que pagou o preço pelos nossos pecados. E fazendo assim, recebendo esse Cordeiro pela fé, essa redenção, essa morte, crendo nessa morte, mas crendo que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, nós então obedecemos o fazer isto em memória de mim. Igreja, na ceia, o pão continua sendo pão. O pão não vira corpo de Jesus, não se transforma em corpo de Jesus. O cálice, o suco da videira, não se transforma em sangue de Jesus. O pão simboliza o corpo de Jesus. O suco da videira simboliza o sangue de Jesus. Mas quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, pela fé, nós nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo. Nós trazemos à memória o que Ele fez e somos fortalecidos na nossa fé para caminharmos rumo ao cumprimento do reino, rumo à vinda do reino, à vinda do Rei para novos céus e nova terra. Por isso, diante do que nós aprendemos aqui, tanto de manhã quanto à noite, eu gostaria de dizer para a igreja, façam isso em memória dele. Celebre a ceia. Louve a Deus pela ceia do Senhor. Todas as oportunidades que você tiver de comer do pão e de beber do suco da videira, faça isso com muita alegria, porque você foi liberto, você foi liberta de uma escravidão muito maior do que aquela escravidão no Egito. Você foi liberto pelo sangue de Jesus, pela morte expiatória de Jesus, de uma libertação que traz algo muito pior para o homem, que é a libertação do pecado, a libertação da morte eterna. Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Se você está em Cristo Jesus, você está unido ao Pai. Se você está em Cristo Jesus, você tem o amor de Deus, você tem o perdão de Deus, você tem a graça de Deus, você tem o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Satanás, o acusador, está o tempo todo dizendo que você não tem essas coisas, mas você tem. Se você está em Cristo Jesus, você tem essas coisas. O sangue daquele Cordeiro perfeito foi imolado. E por isso, celebremos. Louvemos a Deus pelo Cordeiro Pascal que morreu no nosso lugar. Que creiamos nisso e que na ceia, a metamorfose da Páscoa, nós podemos nos alegrar e celebrar. Israel fazia isso uma vez ao ano. No costume das nossas igrejas, nós fazemos uma vez ao mês. Fazemos mais, né? Mas que quando fizermos, que possamos nos alegrar muito.
porque em Jesus Cristo nós temos o odre novo, o vinho novo, grande salvação na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos nos colocar de pé. Vamos, nesse momento, bendizer ao nosso Deus, louvá-lo pela grande libertação que Ele fez, que Ele realizou. O Cordeiro Pascal foi morto de uma vez por todas, uma vez só, porque uma vez só foi suficiente para salvar o povo de Deus. Oremos nesse momento, nós vamos receber a bênção do Senhor também. Ore nesse momento, fale com Deus. Se você já foi alcançado por essa redenção em Jesus Cristo, louve a Ele, adore, use palavras de louvores. Se você ainda quer participar desse êxodo, dessa nova libertação em Cristo Jesus, peça a Ele, fala: Senhor, eu quero participar dessa libertação tão gloriosa, eu quero participar da ceia do Senhor. Olha, eu tenho certeza que Ele não vai rejeitar essa oração. Oremos. Pai, nós não tínhamos condições nenhuma de sermos libertos do pecado por nós mesmos. Assim como Israel não tinha condição nenhuma de se libertar por si só do Egito. Mas o Senhor os libertou com mão poderosa. E nós te louvamos, ó Deus, porque de forma mais poderosa, mais gloriosa, mais especial, mais excelente, o Senhor nos libertou pelo Cordeiro mais perfeito, Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso nosso coração se alegra. Por isso nós, como igreja, nos alegramos e queremos cumprir essa ordem, fazer isso em memória dEle. Comendo do pão, bebendo do cálice e anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha, até que façamos isso no reino completado, no reino consumado, no reino glorioso, junto com todos os santos do Senhor, por causa da libertação, da expiação, da morte de Jesus Cristo e sua ressurreição. Nosso coração se alegra nessa noite, Pai. Nosso coração se alegra por causa da metamorfose da Páscoa, a ceia do Senhor, a obra consumada de Jesus Cristo. Te louvamos, Pai, no próprio Cristo. Igreja, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, hoje para todo sempre, sobre a sua família, pelo sangue do Cordeiro perfeito. Amém.